Olá, sejam todos bem-vindos ao CFO Esclarece, podcast da odontologia. Eu estou aqui com a doutora Rita, doutora Vânia, doutora Ana Tereza. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre gestão. A gente tem um roteiro aqui estabelecido para a gente conversar, mas contando também com o conhecimento delas aqui na área, acho que vai ser importante a gente ter um bate-papo um pouco mais informal. Acho que a gente vai conseguir esclarecer um pouco mais e ter uma conversa mais bacana de uma maneira mais informal, tá? Eu vou me apresentar inicialmente, depois vou dar oportunidade para cada uma delas se apresentar e vou iniciar fazendo a mediação com algumas questões para a gente discutir aqui, Acho que a discussão vai ficar um pouco mais no âmbito delas, meu papel é mais de mediação, tá? Eu sou o Rodrigo Couto, sou superintendente executivo do CFO, tá? Sou advogado, sou administrador, trabalho no CFO há 5 anos e estou aqui para fazer a mediação nesse podcast. O tema é sobre gestão, tá? E aqui eu acho que cabe a nós tratarmos aqui em gestão sobre 2 aspectos. A gente tem 2 presidentes de conselho regional e a gente tem aqui uma cirurgiã dentista e contadora que pode nos auxiliar muito na parte de gestão, principalmente aos profissionais em relação a clínicas, consultórios e como que essa gestão pode ser aplicada na carreira profissional, tá? E acho que a gente pode trabalhar nesses 2 aspectos. A gestão para as entidades públicas, em especial com as presidentes aqui dos CROs, e uma gestão para clínicas e consultórios mais voltada ao profissional, tá? Então, doutora Rita, se você pudesse apresentar, por favor. Obrigada pelo convite. Eu sou Rita, como o Rodrigo já falou, eu sou colega de vocês, eu sou contadora, mas a minha primeira graduação foi odontologia e hoje eu tenho um projeto de simplificar a contabilidade para dentista, mostrar para os dentistas qual é a necessidade de aprender sobre contabilidade, tirar o mito que a contabilidade é impossível de aprender. Vou mostrar que isso é possível sim, que basta querer e é necessário, né, Rodrigo? É preciso, não adianta fingir que isso não existe, que essa obrigação não existe, que o imposto está aí e a gente tem que aprender a pagar. Ninguém foge do leão, né? Infelizmente, não tem como fugir. Mais cedo ou mais tarde, tem que acertar as contas com o leão, Rodrigo. Não tem como. Sim. Doutora Ana Tereza, se apresente, por favor. Boa tarde, eu sou Ana Tereza, presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. E é um grande prazer estar aqui para conversar sobre algo tão importante para a nossa profissão, algo que os profissionais de Sergipe pedem muito, que é para a gente falar mais, que a gente aprende nas universidades como tratar o nosso paciente, mas infelizmente a gente não aprende sobre gestão de consultório. Então a gente tem um projeto bom, que é o CRO Vai Até Você, onde a gente visita os colegas e a maioria dos colegas, principalmente do privado, clamam por mais capacitações com esse tema tão pertinente para a odontologia. Obrigado. Doutora Vânia, por favor. Então, obrigada, pelo convite. Estamos aí no CFO Esclarece. Meu nome é Vânia Dantas, sou presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso e concordo com a Ana Tereza, é um desafio muito grande para o cirurgião dentista encarar, gerenciar o seu negócio. Isso é muito difícil realmente para a gente. Nós somos técnicos formados para ser técnicos, treinados para isso, mas ninguém nos ensina. E aí é grande dificuldade até não só de gerir uma carreira, mas de projetar aí uma como se diz, uma aposentadoria, ter um planejamento estratégico dentro da sua trajetória clínica toda, isso para o dentista de consultório. Eu acho que lá em Mato Grosso também o pessoal tem essa dificuldade também. Ok, vamos dar prosseguimento, acho que vamos iniciar, acho que esse é mais o foco também do nosso tema aqui, iniciar um pouquinho aqui com a doutora Rita. Eu queria entender um pouquinho o que você acha, assim, qual é a maior dificuldade que você acha que os profissionais, em especial de odontologia, quando a gente trata de profissional,
essa é uma dificuldade de todos os profissionais Sim. liberais, e muitas vezes você não tem essa formação no âmbito acadêmico, e o dia a dia, a prática, e você acaba aprendendo isso de maneira muito empírica, na tentativa e o erro, e a gente sabe que nem sempre as pessoas têm capital suficiente, nem sempre as pessoas têm disponibilidade suficiente para aprenderem com o erro. Sim. Muitas vezes o erro na vida de um profissional ele pode ser fatal mesmo. Então eu queria entender o que você acha, assim, qual a maior dificuldade que você vê em relação ao dentista na sua trajetória profissional quanto à gestão, tá? Em especial o profissional liberal. O que você pensa sobre isso? É falta de conhecimento. O problema nosso é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento leva ao erro. Então eu erro porque eu não tenho conhecimento e aquilo vira um ciclo vicioso. E aí a preocupação com a técnica, nós dentistas a gente se preocupa muito com a técnica, com a excelência do atendimento ao paciente. E aí quando vai vendo, passou 10, 15, 20 anos de formado e ainda não focou na gestão do consultório, ainda não focou que eu preciso da técnica, óbvio, todos nós precisamos, mas que também precisamos entender sobre gestão, sobre marketing, sobre finanças, sobre venda, para poder ter o lucro no consultório. A gente precisa de ter o lucro, senão vem aquela insatisfação profissional, e se você tem insatisfação profissional, você vai entrar naquele grupo dos dentistas que a odontologia não dá dinheiro, a odontologia dá dinheiro, só que ela tem que ser trabalhada de uma maneira bem diferente hoje. Precisa obrigatoriamente entender sobre gestão. Então a falta do conhecimento é que leva ao erro, leva na verdade, a cometer erros que eles nem sabem, que, né? Não estou cometendo erro nenhum, não. E quando você aponta quais são os erros, dá um choque, né? Mas como assim? Era isso que eu tinha que fazer? Isso tudo que eu tinha que fazer? Era isso tudo. E não necessariamente é tão difícil. Existe também um bloqueio, né? Quando a gente pensa em gestão, pensa em contabilidade, a gente associa aos números. Se eu fiz a área de saúde é porque eu não quero número. Se eu fiz a área de saúde é porque eu não gosto dos números, né? E não necessariamente é assim. É mais fácil do que muitos possam imaginar. Tem que querer, obviamente. É sair da zona de conforto. Vai ter que sair da zona de conforto? Vai. Mas quantos assuntos nós aprendemos fora da faculdade, quantas técnicas vão surgindo e a gente vai se atualizando. E assim também a gestão, você tem que se atualizar, tem que buscar conhecimento. Não adianta, eu vou num congresso só de técnica. Vamos fazer também encontros de gestão, né? Os conselhos aqui estão propondo isso é super interessante. E participem. Esqueçam que assim, eu estou indo lá nesse encontro e aí eu estou deixando de atender, eu vou ganhar menos dinheiro. Doce engano. Pegando esse gancho aqui, seguindo no que eu comentei da gente falar informalidade, os assuntos vão surgindo. Acho que fica mais interessante assim, inclusive. Eu queria perguntar para a doutora Ana Tereza, assim, pegando esse gancho sobre essa dificuldade que o profissional tem na área de gestão, de que muitas vezes ele quer se aprimorar apenas na questão técnica, atinente à sua formação, mas tem muita dificuldade quanto à área de gestão, e a área de gestão para um negócio ela é essencial. Queria entender assim, se isso para você lá no seu conselho regional, lá no seu estado, se essa é uma demanda muito latente dos profissionais, se ela vem principalmente de profissionais recém-formados, ou se às vezes os profissionais também com mais tempo de formação também possuem essa dificuldade. E queria entender também o que você acha, qual o papel que o CRO pode atuar nesse sentido, tá? De auxiliar esse profissional, de fornecer alguma capacitação. Queria que você discorresse um pouquinho sobre o seu entendimento em relação a esse tema em específico. Então, com certeza é uma demanda muito grande dos profissionais de Sergipe. Como eu falei, né, a gente tem um projeto novo, que é uma aproximação do nosso conselho ao colega, levar o entendimento do que é o conselho, e a gente vai muito além do que é a nossa função principal, que é fiscalizar e fazer a inscrição e registro. Isso. Então a gente percebe, quando a gente vai ao encontro desse colega nos interiores, na própria capital, no colega do privado, e a gente pergunta assim, quais são as suas dificuldades, como a gente pode ajudar, como o conselho pode chegar junto e ouvir sugestões também desses colegas. A grande maioria dos colegas solicitam capacitações, porque a gente tem a comissão científica, onde a gente promove várias capacitações dentro da odontologia, mas hoje a grande procura é realmente entender como funcionar melhor o seu consultório, como gerir melhor o seu negócio, porque realmente é um negócio, como a Rita falou, a gente se capacita muito tecnicamente e esquece de ver essa outra questão. A gente não aprendeu a administrar o nosso próprio negócio, porque muitas vezes a gente é quem executa, quem faz o trabalho e quem administra. Então, muitas vezes a gente não percebe
nesses erros que são recorrentes e tem anos ali, às vezes não sabe, não tem um planejamento estratégico para que aquilo ali dê certo. E aí o mais incrível é que a gente veio para cá e a palestra da Rita era o foco principal da diretoria. A gente vai, porque a gente já tinha entrado em contato com ela para levar ela para uma capacitação e a nossa secretária chegou a entrar em contato com ela para convidar. E aí, assim, um presente estar aqui nesse podcast justamente com ela e ela agora não me escapa mais. Não fujo mais do seu olhar. Doutora Vânia, e no Mato Grosso? Como é que é essa questão? Existe muito essa demanda para o CRO fornecer algum tipo de apoio nesse sentido. E eu fico muito imaginando assim os recém-inscritos, os profissionais que estão começando no mercado de trabalho agora, porque aqueles profissionais mais antigos, em regra, eles já têm uma vida um pouco mais estabelecida. Então, os tombos que a vida profissional... Rodrigo? Será? Eu creio que sim. Eu vou... Será? Eu acho que eu te garanto que não. Tem muita gente precisando. Os tombos que a vida profissional podem dar nesse profissional, talvez... Eu não sei se é uma preocupação muito genuína, assim, eu fico vendo aqui, especial aqui no CIOSP, a gente vê muita gente nova aqui, sabe? Muito menino, muita menina de 20 anos, 22 anos, e eu fico imaginando, será que essa pessoa está preparada? Tecnicamente a gente sabe que ela provavelmente está preparada, mas será que ela está preparada para enfrentar aí os tubarões que a gente tem no mercado? Então eu queria entender lá no Mato Grosso, o que a senhora pensa em relação a isso, de qual o papel do CRO nesse sentido, e se há muita demanda nesse ponto também, se é uma demanda crescente em relação a esse apoio dos conselhos regionais para a área de gestão também. É verdade, há uma procura, né? Essa demanda de cursos, de capacitações, de questionamentos dos colegas cirurgiões dentistas. Para isso, nós também fizemos aí duas propostas, né? O acolhimento do jovem dentista, o projeto Jovem Dentista, para que ele entenda desde como fazer um pré-cadastro, né? Na sua inscrição, e aí dar essas orientações iniciais, como palestras na área de ética, legislação, ali todo uma orientação realmente nesse primeiro momento de acolhimento. E depois também para o colega que a gente estava falando, né? O colega que possivelmente deveria mas só que não estabelecido, só que não, né, Rita? Às vezes não, né? Para tentar orientá-lo também no sentido de ajudar nesse fim de carreira, né? No fim da carreira dele, aí nesses últimos anos, tentar ali dar uma orientação de aposentadoria, né? De gestão mesmo das horas dele. Sim. Porque tem também o lado humano, né? O profissional que vai ficando mais idoso, né? Aí ele fica com aquele estigma que é o dentista velho da cidade, né? E os jovens vão no todo gás, e aí é um movimento cultural isso, né? Claro. Desse entendimento que o dentista velho, mais velho em idade, ele está desatualizado, quando na verdade ele tem muita experiência e está bastante atualizado, até muito mais, né? Às vezes, muitas das vezes, que os jovens dentistas. Mas assim, a importância de estar gerindo, de estar orientando através de cursos de capacitação que a gente tem levado no CRO na estrada, né? Porque o Mato Grosso é muito grande, tem muita estrada, né? Nós temos ali cidades a 1.200, 1.300 quilômetros da nossa sede, né? Então, apesar de termos 4 delegacias funcionando, ainda assim tem cidades que ficam sem esse apoio, esse olhar, né, mais cuidadoso do conselho. Então a gente está tentando, falando, né, a mesma coisa que a Teia também falou, né, fazer um pouco mais do que fiscalizar, mas poder orientar, poder acolher esse jovem dentista, poder orientar, falar de gestão, de ferramentas de gestão. Eu acredito que o dentista, o jovem dentista, quando ele sai
ele é técnico e ele fica preocupado em aprender mais técnicas. Ele fala, eu estou despreparado para o mercado. E aí, quando você vê, ele faz um curso atrás do outro de especialização, aperfeiçoamento e esquece a parte de gestão, né? Vai acordar para isso, já com tem a maturidade, 10 anos, 15 anos verdade. De formado, fala, caramba, eu não consegui gerenciar o meu negócio. Né? Porque inicialmente o importante é a técnica. E normal, né? Pelo início da carreira, a gente acredita que fazendo uma especialização, fazendo outra, que é isso que é importante. E aí a maturidade vai te levando para um outro caminho. Peraí, não é só isso, não. Eu preciso de algo a mais para ter o meu diferencial. É claro que a capacitação é fundamental. Inevitável. Mas assim, ela não é sozinha. Realmente um profissional que não esteja bem capacitado, não. É difícil ter sucesso. Não consegue. Mas não é só isso, e a gente precisa acordar o quanto antes. Mas isso que você falou, que você acha que a preocupação é maior dos jovens, eu acho que não. Até alguns sim. O que eu percebo lá nessas visitas da gente, às vezes é alguém já muito bem sucedido e que se preocupa sempre com essa questão de gestão e quer sempre mais, quer aprender mais para melhorar. Porque tem uma consciência maior do problema, né? Do problemão, exatamente. E conseguir continuar nessa trilha aí de sucesso, né? Então, assim, o marketing é outra coisa que a gente se preocupa, nós, conselho, inclusive, em especial. Né? Precisa. Especial. Mostrar a esse profissional que você pode ter um marketing com ética, né? Sem ferir o código, sem ferir as nossas resoluções, sem passar por cima do colega, né? Sem ter uma concorrência desleal. Mas para tudo isso é importante que a gente, como conselho, forneça esse tipo de capacitação para que ele perceba que ele pode fazer tudo isso da forma correta. Então, eu acho formidável que o conselho tenha tido esse olhar, já é uma preocupação do nosso regional, onde esse ano a gente já faz muita coisa de capacitação profissional, mas esse ano o foco vai ser justamente em empreendedorismo, em marketing, em gestão financeira de consultório, para que o colega consiga entender como é que funciona o seu negócio. Claro. E o que vocês acham, doutora Rita, a gente aprofundar um pouquinho mais essa discussão? O que vocês acham que é a maior dificuldade do profissional, tirando a questão da parte técnica, a parte de gestão mesmo? Qual é a maior dificuldade, que seria a maior demanda desse profissional? É a precificação adequada do seu trabalho? É a gestão administrativa ali do seu consultório? A gestão de pessoas, que muitas vezes a nossa formação não nos dá o conhecimento adequado em relação à gestão de pessoas? É a questão das obrigações legais, ali, tributárias, contábeis? O que vocês acham que é a maior dificuldade? Ou, na realidade, é tudo? E é tudo. É tudo. Porque, assim, eu acho que coisas que podem ser mais facilmente, você precisa acompanhar, mas elas podem ser mais facilmente terceirizadas, eu acho que talvez você consiga ali levar de uma forma que você necessite ter o conhecimento, mas que você possa ter gente ali trabalhando contigo. Agora, eu fico pensando assim, o que vocês pensam em relação à gestão de pessoas, se essa é uma dificuldade muito grande, principalmente naqueles que têm clínicas maiores, têm consultórios maiores, e a precificação do trabalho dele em si? Vocês acham que isso é relativo à gestão também? A gente pode colocar tudo dentro desse mesmo bolo de gestão? Pode colocar no bolo. Pode colocar a gestão de pessoas, a gestão financeira, a contabilidade, mas tudo falta um pouco, sabe? Tudo falta. Se ele não tem uma boa gestão financeira, ele não vai ter uma boa contabilidade. Se ele não tem uma boa contabilidade, ele vai pagar errado, vai ter menos grupos. Se ele não tem boa gestão de pessoas, talvez o marketing está vindo errado, não consegue captar paciente, não consegue aumentar o lucro. Então, uma coisa vai virando uma consequência da outra. E a gestão de pessoas, você falou muito bem, o dentista precisa enxergar que a contratação do funcionário não é um custo, é investimento. Quando ele olha com um olhar de custo, já está começando errado. Ele tem que investir no funcionário, porque se o funcionário, você consegue capacitar esse funcionário, ele deixa de ser custo, ele passa a ser investimento. Ele te traz mais paciente, ele sabe como vai receber. Ainda temos aquela máxima, né? A primeira impressão é que fica. E às vezes a primeira impressão que a gente tem num consultório odontológico é com quem? Com a recepcionista. Sim. É ela que atende, é ela que marca a consulta. Então isso tem que ser visto como investimento, jamais como um custo. Quando o funcionário é custo, é porque ele não te dá retorno. Ele tem que ser demitido. Então ele não serviu, ele não se adaptou àquele local. Ou então você não teve capacidade suficiente para ensinar o que aquele profissional precisa e achar que ele vai aprender sozinho e não vai. O erro sempre está, olha, no dono do negócio.
obrigatoriamente. A odontologia, como uma profissão regulamentada, a gente sabe que todas as profissões regulamentadas são assim, a gente tem aspectos muito específicos de cada profissão. E aqui, quando a gente trabalha no âmbito dos conselhos, a gente tem uns aspectos éticos também. Queria ouvir de vocês duas, principalmente, considerando a experiência que vocês têm ali no regional, como esse aspecto ético, ele se integra também com, às vezes, essa dificuldade na gestão, essa dificuldade numa precificação, que pode levar a profissão a ser vilipendiada, essa dificuldade, muitas vezes, no marketing. Então, assim, eu queria, na experiência que vocês têm no dia a dia, em especial de processos éticos, de denúncia, vocês acham que isso está ligado também, está intimamente ligado? Você ter a ética também, com, às vezes, a dificuldade nesse processo de gestão? Como que vocês acham que essa dificuldade em processo de gestão, dificuldade de formação, de capacitação, ela pode implicar, inclusive, fazendo com que o profissional tenha algumas infrações éticas quanto nesse sentido? Será? Eu vou. Para discutirem. Pode começar, doutora Vânia. Então, eu acho assim, a comunicação, né, é importante. O colega saber comunicar-se dentro da legislação, isso é muito importante. E por vezes, contrata, né, uma agência de marketing que não tem conhecimento nada sobre a ética do código conselho, de ética odontológico, e na verdade ele quer mais views, ele quer bombar na internet, né? E essas infrações manifestam a gravidade, são questões assim de propagandas irregulares em internet, no sentido de querer chamar atenção, de mostrar uma coisa que não pode ser mostrada, né? E o colega não tem tempo de gerenciar. Sim. Por isso ele contratou a agência, né? Então, a maioria dos problemas que a gente tem na ética são colegas que realmente falam assim, eu não sabia disso, né? Não pode, não sabia, né? E não pode alegar, né, ignorância, você tem que saber, né? Você tem que saber obrigatoriamente o código de ética, até onde você pode ir ou não, né? Mas a gente tem que, enquanto conselho, né, que tem essa atividade finalística fiscalizatória, a gente tem que criar condições, criar mecanismos para que a gente possa ser mais orientativo que punitivo, né? E às vezes o colega realmente não teve a intenção. Lógico que tem os que são uma vez, são reiterados, notificados, né? E a pessoa não está nem aí, né? Assim, chega até a ser desrespeitoso, né? Mas a gente tenta, dentro de uma comunicação, mas a gente vem olhando mais para isso, né? Com a nossa assessoria de imprensa, a gente vem voltando esse olhar para ser mais orientativo, postando coisas na internet. Você sabia que isso não pode, não sei o que, né? Para que a gente possa se aproximar mais do colega e que ele se sinta também protegido, né? Pelo conselho, uma vez que o colega se aproximando e fazendo a coisa facilita a nossa vida. Sim. Porque a nossa missão é proteger a comunidade do mal profissional, né? E do mal e não daquele que vai certinho e por um descuido de uma agência, às vezes de uma falta de tempo, ele não consegue ali se manter, né? Então é uma coisa assim, eu acho que até vai poder complementar aí alguma coisa, mas são acho que situações muito parecidas que a gente tem como pegar uma autarquia federal, né? Que você tem toda uma seriedade de ser, né, um serviço público que você tem ali, mas você podendo ter uma visão um pouco mais ali humanizada de trazer
para perto esse colega e poder estar orientando melhor isso daí, né? Não, tem que passar a visão de que foi o que você falou, né? Que não é punição, que vocês não estão ali para punir, né? Nunca. E muito menos só para cobrar anuidade, que vocês estão ali, tem um foco muito além do que às vezes o imediatismo do colega consegue enxergar ali, né? E aí, nesse ponto, sim, o jovem dentista é o que mais incorre nessas infrações extras de publicidade irregular, que hoje é um grande problema. A gente vive em uma era das onde redes as redes sociais estão aí e são muito bem-vindas, desde que elas sejam usadas da maneira correta, sem ferir as nossas resoluções, o nosso código. Até muito pouco tempo, a gente não podia quase nada de publicidade, né? Hoje a gente tem uma resolução nova. Quando surgiu a harmonização orofacial, o Dr. Juliano fez uma resolução que a gente realmente não tinha perna para conseguir dar conta de tantas irregularidades. E hoje a gente pode publicar a foto de diagnóstico e a foto de resultado dentro do que a nossa resolução permite, seguindo todos os itens do que manda essa publicidade, mas ainda assim o colega, principalmente o jovem, que sempre o interesse é angariar uma clientela maior, mas acaba ferindo o código, que aí já quer postar o transcurso, que não pode, né? E a ideia dele é assim, não, eu vou mostrar o que eu faço e assim eu vou ter... Ok, você vai mostrar o que você faz, você pode ter mais pacientes, mas assim, o paciente não quer ver o transcurso. Eu não sei que alma inventou que o transcurso é algo que vai atrair. Eu sou dentista, não gosto de ver algumas cenas, né, de cirurgia buco, de coisas mais invasivas. Imagine a paciente, né? Ela quer saber que ela vai chegar de um jeito e vai sair de outro jeito melhor, mas ela não quer saber o caminho disso. E o colega não consegue entender isso. E assim como o Vânia, a gente tem esse papel de orientar e mostrar o que pode. Até aqui você pode, isso é legal, você pode falar limite, da técnica, explicar para que serve, mas algumas coisas ainda não podem e não tem que poder mesmo. Tem pessoas aprendendo a fazer, fazendo auto-aplicação de tanta postagem né, irregular que a gente vê aí, isso é um grande problema. Então lá a gente adotou a notificação compulsória, onde a gente recebe aquela publicidade irregular, a gente liga para o profissional, o conselho da gente ainda dá para a gente fazer isso, que é um conselho pequeno, notifica por e-mail com a obrigatoriedade dele tirar de imediato aquela postagem e de se comprometer a não fazer mais. E aí, se fizer processo ético realmente instalado, né, para ele entender que ele pode ter a sua publicidade de forma regular. E tem dúvida, manda pra gente, que a gente vai avaliar, isso aqui tá ok, melhora aqui, tira isso. E aí você pode fazer a publicidade do seu trabalho e conseguir o que você quer, que é mostrar à sociedade o que você faz de forma correta. Até aí tá tudo certo, mas sem ferir o nosso código. Nessa ideia aí que a Thea está falando, realmente eu acho que o profissional que posta um procedimento, né, da harmonização, aplicando botox no outro, né, agulha entrando, aquela coisa horrorosa, é um transcurso, né, assim, coisa horrorosa, né, pra gente. Eu vejo meu marido, olha aquilo lá, ele fala, gente, falei, amor, olha aqui, né, então são umas coisas assim que a gente... Que às vezes pode afastar, repulsa, exatamente, né? pode então, afastar. Na verdade, a gente vê que ele está postando para o outro colega. Exato. Não para angariar paciente. Porque qual o motivo dele estar postando aquilo, né? Real. Não é para angariar paciente. Paciente olha aquilo e passa correndo. Ele não quer ver, ele quer ver o quê? Ou como era antes e como ficou depois, o diagnóstico inicial e final. Isso foi resolvido com a resolução 196 de 2019. De lá para cá, com a mudança da sociedade, né? Então, houveram mudanças também no nosso Código de Ética. De 2019 para cá foi muita coisa. Foi o reconhecimento da harmonização orofacial. Sim. E depois teve a complementar, né, a 230 para complementar ainda procedimentos proibidos, né, assim, vedados, porque começaram a surgir alguns tipos de interpretações do Código de Ética, né? E quando, na verdade, a interpretação é jurídica, não é administrativa, vale o que está escrito ali. Está escrito, né,
pode isso, pronto, acabou. Aí fala, mas não está falando que não pode. Então tá bom, então nós vamos fazer outra. Vamos fazer a 230 para falar não pode. Claramente tá? Não, né? Conforme a 198, agora 230 para falar, então não pode, tá? Tá bem escrito agora. Tá tudo bem, né? A gente tem mais 15 minutinhos, eu vou passar mais uma questão para cada uma, para a gente ir discutindo e avançando um pouquinho mais nesse assunto. A gente tem acho, mais 5 minutos para cada uma. E aí, para a doutora Rita, para a gente poder finalizar, eu queria entender assim, acho que foi bem colocado também aqui pela doutora Vânia, falando sobre a formalidade, sobre o caráter público dos conselhos e isso nos leva às suas atribuições legais, a como ele pode efetivamente atuar. E aí eu queria ouvir da doutora Rita o que você acha, como que os conselhos podem atuar tendo esse papel em relação ao auxílio para a gestão do profissional. Se é através de um caráter um pouco mais pedagógico, mais instrutivo, menos punitivo, se é através de cursos de capacitação, através de gestão de conhecimento, efetivamente, compartilhamento de conhecimento. Então, assim, eu queria que a senhora pudesse pontuar um pouquinho o que você acha, como que os conselhos podem contribuir nessa melhoria da formação profissional, desse aprimoramento da formação profissional em gestão, do profissional, que basicamente vai levar também a um aprimoramento da odontologia como todo. Sim. Não, me surpreendeu muito saber que o conselho, né, veio, a primeira vez que veio o conselho, até mim confesso que eu fiquei surpresa. Falei, poxa, muito surpresa, muito interessante o próprio conselho já se manifestar assim, eu quero alguém que fale, né, de gestão. E essa palestra que eu fiz lá para o CRO de Minas, foi só assunto, não tinha nenhum assunto de técnica. Ou seja, todos que estavam lá sabiam que não iam ouvir nada de técnica, estavam com aquele propósito, eu preciso aprender gestão, eu preciso aprender contabilidade, eu preciso aprender marketing. Então isso me surpreendeu muito e eu vi o resultado depois dos comentários, nos finais das palestras. Então, ou seja, o dentista ele só não sabe onde buscar a fonte, de onde eu vou beber essa fonte, fica perdido. E quando o conselho consegue orientar, facilita, e ele se sente seguro. É o meu conselho que está, né, me apresentando a esse professor, a essa pessoa. Eles têm uma segurança, obviamente, muito, muito maior. Então, tem que trabalhar muito, muito aprendizado. Não tem outro caminho. Ninguém vai conseguir, sem o aprendizado, sem o conselho, levar isso. Não adianta ter, eu vou colocar, então, um contador, um administrador dentro do conselho só. Para o dentista chegar lá e perguntar. Não vai resolver. Não vai resolver. E não vai conseguir alcançar um grande número quando você coloca, vamos fazer um curso, né, um congresso, um seminário, alcança muito mais profissionais. Então tem que ser a quantização, não tem outra forma senão é o aprendizado. É o caminho, com certeza absoluta. Claro. Doutora Ana Tereza, eu queria também, a gente seguindo nessa linha também, você ter a oportunidade aqui também de falar um pouco desse seu trabalho frente ao conselho, essas dificuldades que a gestão pública ela nos remete a cada dia. E talvez até esclarecer para o profissional que vai acompanhar esse podcast aqui, como o conselho pode atuar nesse sentido, quais são as limitações, porque muitas vezes a gente percebe o profissional, não, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Não conhece a regra por trás do conselho, né? Mas não sabe que a gente tem um Tribunal de Contas por trás, que a gente tem a lei, que efetivamente a gente deve seguir. Então, assim, se você puder falar um pouquinho desse seu trabalho, de algumas ações que você vem fazendo frente ao conselho, em especial nesse âmbito de gestão, e explicar também, assim, as dificuldades que são enfrentadas, que eu acho que é bom todo mundo ter esse esclarecimento, sabe? De quais são as dificuldades que são enfrentadas por uma entidade pública. Então, por mais que você queira muitas vezes fazer tudo, nem sempre tudo é possível. Então, se você puder falar um pouquinho, ficar um pouco à vontade para falar um pouquinho desse seu trabalho frente ao conselho e quais são essas suas limitações, as dificuldades que o fato de ser uma entidade pública ela nos traz também. Perfeito. São muitas, né, as nossas limitações. A gente entra ali com a vontade de fazer tudo, mas nem tudo é possível. Mas eu acho que a gente vai muito além do que é a nossa função principal, que é o exercício de fiscalização, o exercício que a gente garanta que a gente vai entregar uma odontologia de qualidade à sociedade. Esse é o nosso papel principal. Mas é claro que eu entendo que na hora que a gente pega a odontologia e coloca ela no nível que ela deve estar e a gente consegue entender isso, a gente vai ter excelentes profissionais atuando, satisfeitos dentro da sua área de atuação e fazendo uma odontologia de muito mais qualidade. Então, além desse papel de fiscalização que o CFO é um grande parceiro, a gente aderiu ao Programa Nacional
todos nós recebemos aí uma ajuda boa, que foi o carro, o novo plano, né, de fiscalização. A gente vai além, que são as capacitações, né? A gente tem uma comissão científica bem atuante, onde a gente faz diversos seminários em diversas áreas, né? A gente tem as comissões de odontologia hospitalar, odontologia domiciliar, saúde pública, dentro das próprias especialidades da odontologia. O CRO jovem, que a gente fala para o jovem dentista ou para os acadêmicos, explicando também, aproximando o conselho desse jovem, mostrando qual é a realidade da nossa odontologia. A gente tem um momento também com os próprios universitários, onde a gente tem a parceria com as universidades, onde a gente vai falar ali dentro da universidade qual é o papel do conselho, na hora também da entrega das nossas carteirinhas. A gente fala como é importante a gente manter o nível da odontologia. E aí a demanda maior agora desse ano do que a gente percebeu entre os colegas foi realmente esse tema de gestão de consultório. Entre tudo, treinar as próprias auxiliares a como vai marcar aquilo que a Rita falou, né, que é super importante, que é a primeira impressão é a que fica, a experiência do antes de marcar a consulta até o pós-consulta. Já, né? Começa ali, né? Do antes da consulta. Treinar como ela vai falar, né? Eu falo para minha ASB, né? Eu estou presidente, mas eu vivo da odontologia, eu amo a odontologia, então eu falo para minha ASB, o paciente liga, não fala só tem, pode ser amanhã, ele entende que é final do ano. Então, ele ouviu só tem primeiro. Você não fala não tem. Não tem para aquele dia, você já oferece o dia que tem. Então são detalhes que a gente vai aprendendo e vai passando, e a gente vai falando para os jovens dentistas também como é importante tudo isso para que o negócio todo dê certo, né? Então é algo que o CRO de Sergipe realmente vai investir. A Rita, antes desse podcast, já havia sido convidada para lá, entre outros profissionais também que a gente quer levar para falar de tudo isso e proporcionar ao profissional da odontologia sergipana um entendimento de como gerir melhor o seu negócio. Ótimo. Doutora Vânia, se puder também falar um pouquinho do seu trabalho lá à frente do CRO, dessas dificuldades que a gente tem como entidade pública, e de como você imagina, de quais ações, como que você imagina que o CRO do Mato Grosso pode auxiliar o profissional, em especial nessa área de gestão, e falar um pouquinho do trabalho que está sendo realizado nesse período. Sim, Rodrigo, assim, né, como a Teia falou, né, a gente entra com uma vontade de fazer muita coisa, e aí de repente a gente vai se... burocracias, opa, né? Peraí, não, isso não pode, e aí eu já né, converso com o pessoal, né, com a gerência e sempre com a procuradora jurídica, né, junto, assim, não fala não pode, me fala como que pode, o que eu posso fazer nesse sentido, né? Eu gostaria de fazer assim. Não, doutora, isso não pode. Falar, não pode, não. E como que pode? O que pode? Até onde eu posso ir? Vem com solução, né? Esses limites. Não me dá mais problema, né? Isso. Mas, e na verdade, assim, a gente consegue fazer muito mais do que a função fiscalizatória, né? Finalística fiscalizatória. Contamos com essa parceria com o CFO, que nos ajudou aí com carros, com o programa, né, que a gente de fiscalização, e aí nos ajudou com 2 carros, quer dizer, dobramos a capacidade da nossa frota, né, do CRO, com tablets, fizemos aí um protocolo todo, né, de fiscalização, esse tablet. Então hoje a fiscalização é toda digital, né, com treinamento desses fiscais, nosso setor de fiscalização. O CRO de Mato Grosso tem algumas peculiaridades, porque nós temos uma extensão territorial muito grande, né, e assim, dificuldade até de estradas, de conseguir chegar até algumas localidades, né. Isso faz com que a gente acabe fazendo também alguns cursos online de capacitação, né, visitas nas faculdades, recebemos os alunos no nosso conselho para falar também
né, de temas importantes, de gestão e já quero levar a Rita para lá também. Rita vai Brasil. Vou pelos estados aí, falando de um em um. E o CRO Mato Grosso, ele tem, acredito que é o único CRO que eu saiba que tem a ISO 9001. Então, a gente tem todo o processo. Neste ano, agora, 2023, nós iremos passar pela recertificação. Então, a gente trabalha com isso, cada setor está se preparando, né? A gente vem se preparando e agora está todo mundo aí, a recertificação e tal. Porque é uma coisa que dá uma credibilidade muito grande, uma segurança muito grande para a gente que está ali no cargo enquanto presidente, né? Porque a responsabilidade é muito grande, né? Frente à prestação de contas e tudo mais. Então, eu falo assim, se o navio está andando, né? Então, assim, a gente só dá a direção, nós vamos por aqui, vamos por ali, mas, né, eu posso tirar uma soneca ali na minha cabine e eu volto, tá tudo andando também, porque os setores já estão muito avançados nessa área de gestão, de boas práticas, né? Essas ferramentas de gestão, treinamentos, a gente investe muito, né, em treinamentos do pessoal. Então, o CRO Mato Grosso, assim, é um CRO que dá um orgulho, assim, de fazer parte, né? A gente que é apaixonado e que se dispõe a estar nessa posição, a gente se coloca, né? E quando a gente vê a coisa andando certinho e tal, e as dúvidas que a gente tem, a gente recorre ao federal e como que faz, como que pode, enfim. Mas sempre tem alguma coisa para aprender. Eu acho que o principal disso tudo é a gente saber que sempre tem alguma coisa para aprender. E sempre a gente pode melhorar, né? E é isso, a gente está aí, né, fazendo essa ação de fiscalização e terminando esse mandato agora esse ano, né? Mas com uma sensação muito dever boa. Cumprido. Isso aí. Nosso tempo tá acabando, me avisou ali que faltavam 5 minutos, era um tempinho mesmo, o tempo que eu tinha conversado. Vai rápido. Queria agradecer a participação de vocês, tá? Doutora Rita, doutora Ana Tereza, doutora Vânia. Sabe, acho que foi 45 minutos, quase uma hora que a gente passou aqui. Acho que o papo foi muito leve. E acho que a gente conseguiu esclarecer um pouquinho mais como é o objetivo do podcast também. Claro que a gente não consegue aprofundar num assunto aqui. Esse assunto aqui a gente poderia passar horas aqui discutindo. O dia todo, mas acho que foi bem importante a gente atuar nesse tema, a gente discutir um pouquinho mais dele. E eu tenho certeza que vocês estão à disposição, quem quiser procurá-las, tanto a doutora Rita, a doutora Ana Tereza no Sergipe, doutora Vânia, quem quiser procurá-las, discutir um pouco mais, aprofundar algo que talvez, acho que faltou perguntar isso daqui, faltou vocês discutirem um pouco mais isso. Eu tenho certeza que elas estão à disposição, estarão à disposição para poder atender qualquer pessoa, para poder tirar dúvida, para poder avançar um pouquinho mais nesse assunto, tá? Então, assim, agradecer vocês, o CFO, obrigada. Em nome do CFO, agradecer. Essa participação aqui no 40º CIOS foi bem importante, a gente trazer esse podcast aqui. São muitas áreas, então a gente tem que contemplar todo mundo, então a gente acaba que não tem tanto tempo assim, mas agradecer, tá? Muito obrigado em nome do CFO, agradecer a presença e agradecer o nível desse bate-papo que a gente teve obrigada, aqui, que foi sensacional, tá? Adorei, muito obrigado. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.